Shalom, shalom, minha amada, minha irmã. Vamos aprender, porque aprendizado muda comportamento. Hoje a gente está seguindo na sequência Caminhos de Sabedoria, tentando entender um pouquinho sobre provérbios e como nós podemos ser mulheres sábias, mulheres alinhadas ao propósito que Deus tem reservado para cada uma de nós. O capítulo 7 é o capítulo de hoje. A tarefa devocional que é sugerida é entender e decidir. E é interessante que o capítulo 7 ele fala de uma mulher estranha. O primeiro capítulo ele diz assim: meu filho, guarda as minhas palavras e esconde contigo os meus mandamentos. Então, esse capítulo ele ilustra, todo esse capítulo 7, o poder sedutor do falso ensino. Como é aludido à figura da esposa traiçoeira que, na ausência do seu marido, seduz um jovem a praticar o mal. Então, esse contexto aqui, ele vem trazer para nós uma advertência sobre como nós temos lidado com as questões do falso ensino, como nós temos lidado com a palavra de Deus. E é interessante que ele tem várias questões. Por exemplo, no capítulo 3, amarra os dedos e escreve na tábua do teu coração. Ele está se referindo à palavra de Deus. E aí, aqui, ele fala o seguinte: a Bíblia deve ser usada por todos os cristãos com a mesma frequência que nós usamos os nossos dedos. Isso é muito interessante. Então, aqui ele dá uma advertência, inicialmente, contra os falsos ensinos, indicando que nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. E na mesma sequência, ele vem e diz: amarra a palavra. A palavra deve estar amarrada próximo de nós aos nossos dedos. Escreve na tábua do teu coração. Então, com isso, a Bíblia quer dizer exatamente isso, que da mesma maneira como nós movimentamos os dedos, da mesma forma como nós manuseamos os dedos e fazemos todas as coisas, da mesma maneira a Bíblia ela precisa estar junto de nós, sendo manuseada, sendo lida, sendo entendida. Hoje, a nossa tarefa devocional, como eu falei, é entender e decidir. Então, nós precisamos abrir a palavra. Nós precisamos ler a palavra. E a gente vai mais fundo. Nós não podemos somente ler. A Bíblia, ela tem nos convocado para sermos praticantes da palavra de Deus. Então, nós precisamos, para praticar algo, nós precisamos primeiramente aprender. Ninguém sai por aí fazendo uma cirurgia sem ter antes sentado num banco da escola, da faculdade, se formado e posteriormente ele já como um médico formado, ele ainda faz uma especialização e automaticamente ele passa a ter direito legal de exercer aquela profissão. E qualquer outra profissão também, ela tem os seus critérios para dar autonomia para que a pessoa, ela exerça. E aqui a gente percebe que é um chamado para nós termos o movimento da palavra, o entendimento da palavra, para nós conhecermos a palavra, para nós estarmos com a palavra, para nós nos alinharmos à palavra. Porque somente a palavra, ela vai nos dar entendimento, ela vai nos dar clareza, ela vai nos dar um rumo para a nossa vida. Porque através da palavra, nós vamos começar a entender as áreas da nossa vida que precisam ser modificadas, as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, as áreas da nossa vida que ainda existe alguma demanda. Somente assim nós poderemos começar a passar pelo processo real de transformação. Não existe um processo de transformação quando nós não nos expomos à palavra de Deus. E nós precisamos nos expor.
É necessário que eu me exponha à palavra de Deus. É necessário que eu aprenda a palavra de Deus. Como é que eu vou viver algo que eu não aprendi? Como eu vou viver algo que eu não sei? Eu não vou viver, eu não vou saber. Se eu não aprender, se eu não entender, se eu não me esmerar para estar aqui entendendo, ao mesmo tempo que a nossa tarefa devocional ela nos chama para o entendimento, ela nos chama para uma decisão. Por mais que eu brade em alto som aqui e diga, você precisa ler a palavra, eu preciso ler a palavra, a decisão sempre será pessoal. Eu nunca vou poder decidir por você. Você precisa decidir por você. Somente você pode fazer a diferença na sua vida. Para se esmerar, para se dedicar, para entender. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. A decisão de estar diante da palavra. A decisão de mudar a sua vida conhecendo a palavra. A decisão de pegar a palavra da mesma maneira como você manuseia os seus dedos. Então, todo o tempo. Porque muitas vezes nós somos presa fácil para falsos ensinos. Porque a gente não conhece a palavra. E quando a gente conhece a palavra, com certeza, a gente não vai ser uma presa fácil. A gente vai ter um entendimento maior. A gente vai ter clareza. A gente vai ter um entendimento melhor. E a partir desse entendimento, a gente começa a entender que muita coisa que nós ouvimos por aí não é real, não é verdade, que é um ensino falso. A gente começa a ter esse discernimento do que é real, do que não é, do que é falso, do que não é, dentro da questão propriamente do ensino. Então, nós precisamos ter clareza dentro desse contexto de que é uma decisão. Ninguém vai poder ler a palavra para você. A própria Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade de ler. O que você pode fazer? Hoje em dia existem recursos que eles são muito bons. E você pode ser abençoada, digamos, com alguns recursos. Por exemplo, quando a gente baixa uma Bíblia no aplicativo, tem lá o versículo para ler, mas você também pode ouvir. Então, você não está conseguindo ler, você coloca a Bíblia para ficar no áudio lá. Pega um livro e deixa o áudio lá falando, lendo para você. Porque quando você escuta, também você é estimulado. E de repente, o estímulo que você precisa para estar aqui lendo, ele pode ouvir, ele pode vir pelo estímulo de você estar ouvindo. E aí você começa a ter mais apego, você começa a ter mais zelo e dedicação pela palavra. Uma coisa eu sei, ou ouvindo ou lendo, é muito melhor nós fazermos isso do que a gente não fazer, do que a gente não estar exposto à palavra, do que a gente não colocar a nossa vida todos os dias para estar exposto à palavra. Então, dentro desse contexto, eu percebo, minha percepção, quanto nós somos suscetíveis às vezes a falsos ensinos, o quanto existe um chamado para nós estarmos manuseando a palavra próximo de nós, e quantas pessoas, assim como esse jovem que se refere aqui, no capítulo 7, quantas pessoas têm sido seduzidas por uma suposta vantagem, por um ensino que ele é fora de princípios. E às vezes ainda existe uma coisa que a gente precisa estar mais atento. Por exemplo,
aquela questão das meias verdades. Às vezes as pessoas ainda usam a palavra e fazem algumas interpretações equivocadas, e a partir dessas interpretações equivocadas, se eu não tiver entendimento e conhecimento, infelizmente eu vou ser enganado. Quantas pessoas não têm sido enganadas? Quantas pessoas não têm sido iludidas? Quanto engano existe na terra? Quanta mentira existe na terra? Mas que você, nesse dia, possa se sentir motivada a entender a palavra de Deus. Eu ministro na sua vida que você se sinta motivada a entender a palavra de Deus. Eu ministro na sua vida que você se sinta motivada em Deus a decidir estar, aprender e permanecer na palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Que você tenha um dia extremamente abençoado. Que você possa em Deus tomar decisões assertivas e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.